pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Contam. E hoje a gente vai ter uma dupla aqui para conversar. Vamos falar bastante sobre caos e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Fórum Econômico Mundial. Acho que vai ser interessante, né? Pega a pipoca aí, eu espero um pouquinho, pode pegar a pipoca. Hoje a gente vai estar com ele, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, com metodologias de inovação, nada tradicional, coisas mais provocativas, vamos dizer assim. E a gente também está com ela, com 25 anos de carreira, também jornalista, e nós vamos trocar uma bela figurinha. Vocês sabem que eu amo, né? Vocês até sabem do quem que eu tô falando. A gente vai conversar hoje com o Alberto Reutemann e a Amanda Costa, e eles são também os proprietários, sócios da Escola do Caos. Obrigada pelo convite. Que honra. Obrigada. Gente, adorei. Eu brinco, né? Eu fico ali, ó, costurando vocês. Pega daqui, pega dali. Conseguimos. Deu certo. Aqui estamos. Aqui estamos. A gente é bem curioso, assim. Tudo bem que o Roberto já esteve aqui, você procura aqui, ó, o que você acha. Mas a gente vai ter que ser curioso também com a Amanda. Amanda, conta pra mim, jornalismo, escritora, pesquisadora, tá fazendo mestrado. Como é que isso tudo começa? Uau, deixa eu tentar ser bem, vou capturar minha versão editora. Olha! Para tentar ser bem rápida, para não cansar ninguém, porque é uma longa história. Sou uma mulher de 51 anos, sou filha do seu Armando, que era um motorista, sou filha da dona Enilda, que era uma costureira, minha mãe tá viva, meu pai já cumpriu a missão dele, ele é um nordestino, ela uma mineira. Gente, nasci na periferia. Aqui. Por quê? Estamos igual? Exatamente igual. O meu pai era motorista, minha mãe era costureira, minha mãe é de Minas, meu pai é do Nordeste. Mas então isso dá borogodó. Sabemos que essa é uma mistura que dá borogodó. Eu adorei. Bom, nasci na periferia de São Paulo, do outro lado da ponte, como eu gosto hoje, me orgulho, e digo hoje porque não foi sempre assim, Sim. Não foi sempre um orgulho dizer que eu nasci na Zona Norte de São Paulo. Me esforcei muito para ingressar numa universidade pública, porque se não fosse uma universidade pública não ia ter grana. Estudei jornalismo, aos 21 anos eu estava com um microfone de uma afiliada da Globo na mão, fui repórter de TV e apresentadora durante mais de 20 anos, e há mais ou menos 11 anos resolvi empreender no setor de educação corporativa junto com o Alberto Reutemann. Super simples, entende? A pessoa sai ali, ó, e fala, vou empreender no Brasil, super fácil. Super fácil, mas eu fui forçada. Ah, entendi. Ó, tem uma outra história aqui. Foi uma tragédia. Aos 40 anos, eu fiquei viúva. Nossa. E o meu marido deixou uma empresa, um grupo de empresas de materiais recicláveis. E eu só sabia apresentar jornal. E aí? Não sabia dar nenhuma resposta para aquele time que tinha perdido uma liderança inspiradora, né? Aos 38 anos ele foi embora. Nossa. Vítima de um câncer. E aí eu conheci o Alberto, que na época estava escrevendo o primeiro livro dele, que aliás é um livro bárbaro, que é 60 dicas para se destacar no mundo corporativo, você é o que você entrega. Exatamente. E ele também, muito esperto, ia me mandando um capítulo por semana para eu ir lendo, e isso sustentou uma conversa. E ao mesmo tempo eu ia também aprendendo com o que eu ia lendo ali naqueles originais, e ia também fazendo revisões para ele. E aí... Você viu que isso é uma técnica incrível tô vendo, né? para conseguir se relacionar com alguém. Manda um capítulo de um livro que você vai escrever e você vai sustentando. Isso não tá em nenhum livro, né? Não, mais um ali, já dá para você, já dá para Tá criar um outro livro aí, ó. Sim. Bom, e aí eu me apaixonei pelo tema, né, porque jornalista não tem muita infraestrutura de aprendizagem corporativa, né? Sim. Claro que eu já saí tem mais de 10 anos das redações, mas é um salve-se quem puder, né? Mas é um investigativo, né? Que isso provoca bastante, né? O jornalista, na real, ele
é jogado ali na redação e dê o seu melhor. Pronto, esse é o instrumento que a gente tem enquanto jornalista. E jornalistas são profissionais aguerridos, né? É muito bacana. E a gente aprende a fazer perguntas, né, Dai? Exato. Então, E que acho no mundo que foi... corporativo, quanto mais você aprende a fazer perguntas, né, é melhor. Sim. Eu acho que foi a habilidade essencial para que eu pudesse tomar conta das empresas. Hoje, essas empresas cresceram, estão contrariando toda... A de reciclagem também. Não, é dessa que eu tô falando. É dessa mesmo. Ah, tá bom. Tá aí. Hoje é um grupo de empresas com sede em várias cidades do estado de São Paulo, também no Paraná. Então, assim, contrariando todas as expectativas péssimas que sempre estão, assim, no entorno de uma mulher viúva, deu tudo certo. Bom, mulher, né, começa assim, né? Mulher, empreendedora, que teve que aprender muita coisa, pronto. Aí a gente já tem algumas barreiras para ser enfrentadas. Muitas. E aí você já passou por elas. Sim, e ao mesmo tempo, eu acho que eu disse, bom, se o universo quer que eu seja uma empreendedora, vamos com tudo. E aí resolvi, acreditando muito na ideia que o Alberto tinha, junto com o Anderson, e depois veio o Felipe Bragato, também nosso sócio, resolvi acreditar nisso, porque não dava tempo de fazer uma faculdade de administração, Dai. Então eu precisava buscar um conhecimento que se conectasse aos desafios da realidade da liderança, do dia a dia mesmo. Então acho que eu fui o primeiro grande case, né, das nossas empresas, porque não dava tempo, né, de entender toda a teoria para depois aplicar na prática. Mas era um laboratório, né, para ambos os lados, né? Verdade. Testava, voltava, ajusta, funcionou, deu certo. Isso é muito valor, né? Com valor enorme, Tem né? muito de resultado. Valor. Tem muito valor. É por isso que a gente se orgulha muito do nome da empresa, né? Hoje, Escola do Caos. A gente acredita que grandes mudanças acontecem depois do caos, né? É verdade. Então a gente nasce do caos. E eu acho que grandes transformações na vida das pessoas nascem do caos. Na verdade, a palavra caos nasce lá na Grécia, pelo menos, ela é vista não como uma maneira negativa que a gente vê, né? A gente enxerga caos como caos é ruim, caos é negativo. Vou te fazer uma pergunta. Amor é bom ou ruim? É bom. É bom? É bom. Sempre? Não, mas é que você tem escolhas, né? E aí você tem que escolher e falar, é isso e acabou. Então, vamos fazer um comparativo? Sim. E caos é bom ou ruim? Então, é que eu sou defensora do que é bom, porque eu acho que... eu sempre penso que com o mínimo, né? Toda vez que você tem... eu sou a defensora do que, no aperto ali, vamos dizer assim, você se torna criativo. Sim. Quando você tem muita coisa, você dispersa. Então, você precisa entender como é que essa dinâmica funciona, sabe? E o caos, acho que te coloca nesse ponto, assim, de falar, cara, vamos lá, você tem que sair daqui, como é que você vai pensar diferente? A famosa zona de desconforto. Exatamente. Então, caos não é nem bom, nem é ruim. Caos é um fato. Do mesmo jeito que amor não é nem bom, nem é ruim. Em algumas circunstâncias é bom, em outras pode ser nocivo. Então, a gente precisa parar de ter preconceito com o caos. A gente precisa parar de evitar o caos. E a gente precisa encarar o caos como grande oportunidade. Então, encerrando aqui o breve relato da minha vida, eu digo que eu consegui fazer do limão, a limonada, a mousse, a caipirinha, a torta de limão. Pegou o ingrediente, foi colocando tudo, adorei. É isso aí. E agora me conta que história é essa do livro, assim, em pedacinhos? Essa é uma boa, né? É uma boa história para contar, né? Gostei. Estamos falando aí de 2015. 2014, quando eu comecei a escrever, e aí conheci a Amanda jornalista da Globo, um nível de articulação altíssimo, um nível de entendimento, né, dos aspectos factuais, super antenada, sempre fazendo matérias profundas. Bom, agora que a gente se conheceu e eu estou afim dela, vou aproveitar e vamos, inclusive foi muito engraçado, né, porque ela me perguntava que livro que você está lendo? Eu falei, preciso falar um livro assim, bem culto, né? História, só você para arrancar dele. Eu preciso falar que eu sou super inteligente, né? Jornalista, mulher super experiente da vida. Eu falei, vou falar que eu tô lendo Saramago.
E aí ela vira e fala o quê? Que chato. Cara, que chato, você não tem nada melhor pra ler. E eu pensei, que cara chato lendo Saramago. Saiu assim. E ele achando que tava arrasando. É verdade. Ele aí ficou pensando qual que era o título. E aí, É verdade. Pra você ver o quanto é importante a gente ser autêntico. pois é. Porque às vezes a gente fala alguma coisa achando que vai agradar, achando que vai ser a melhor resposta. Não. E o melhor mesmo na vida é a gente ser quem a gente é. Agora eu sei disso, né? Agora Na época, você já, né? Quase que eu perco Aquele o dia crush. você voltou pra casa e pensou o quê? Ela não falou pra mim. Ela Ah, falava, eu falei depois, só eu falei depois. Mas foi interessante porque assim, o livro refletia muito direcionamentos de como as pessoas lidam com o mundo corporativo, que é uma selva, é absolutamente indescritível. As pessoas são jogadas nessa selva e têm que sobreviver. Então, eu estava tentando materializar em dicas que eu mesmo gostaria de ter ouvido quando eu entrei no mundo corporativo, que também todo mundo acaba aprendendo quase que da maneira mais sofrida. Entender a dinâmica, a arena política, as negociações, as alianças estratégicas. E coincidiu que ela precisava entender, então ela me perguntava e eu materializava um pouco do que eu estava vivendo, e aí a gente começou a ter assunto. Então aí surgiu a ideia de montar uma consultoria. Eu estava vindo de um segmento também que eu tinha vontade de ter a minha, e ela falou, pô, eu entro contigo. Já tinha meu sócio, na ocasião meu amigo Anderson, e aí nos juntamos e criamos uma empresa chamada Nexialistas, que explodiu, estourou, foi sensacional. E aí depois a Escola do Caos. E de lá para cá, o que vocês viram de mudança nas organizações que vocês falam, nossa, melhorou muito, e o que piorou muito? Bom, eu acho que tem algumas questões. Eu entrei no mundo corporativo em 1997, como estagiário do Banco Real. Era um mundo que não se falava de diversidade. Aliás, Banco Real, os jovens que estão assistindo, pode dar um Google aí, vocês não sabem o que é. Né? Foi o primeiro banco que trouxe reciclagem e conta universitária. O tema da sustentabilidade. Da sustentabilidade, foi o primeiro, né? Exato. Não existia ESG. Não, o que era essa sopa de letrinha? Não existia. É justamente isso, porque não se falava de diversidade, não se falava de sustentabilidade. Ética era uma coisa que as pessoas não sabiam direito o que significava. Prevenção à lavagem de dinheiro, não tinha curso, não tinha... Então, eu acho que de lá para cá, a gente teve a oportunidade de trazer para o debate esses temas. Se a gente resolveu ou não, eu acho que tem questões que a gente está muito, muito distante. Mas hoje, com a própria ascensão das redes sociais, a gente acaba tendo mais facilidade de poder ter voz. Eu acho que as organizações hoje, elas são arenas onde os funcionários têm voz. Não tinha, eu entrei numa organização que não tinha esse lance de saque, ou como é que fala, um ombudsman. Não tinha. Depois teve, inclusive no Banco Real tinha, mas você não tinha um lugar que se fazia denúncia, assédio não se falava. Então, não existia. Eu acho que a gente evoluiu, apesar de estar longe em muitos aspectos. Eu acredito que o mundo ele melhorou nesse sentido, mas a gente retrocedeu em outros, né, Amanda? Sem dúvida. Eu acho que especialmente nessa questão dos temas relacionados à diversidade, né? Você comentou no início, eu estou fazendo mestrado de administração de empresas e desenvolvimento de negócios, né? E eu escolhi de maneira um pouco estranha, porque num mestrado profissional como esse, normalmente as pessoas escolhem linhas de pesquisa mais ligadas à governança do negócio, aos números, a inovações, a lucro e tudo mais. E eu escolhi sim, tudo isso, mas com o viés de algo que eu acredito muito, que é equidade de gêneros, né? Depois que eu fiquei viúva, eu comecei a sentir coisas estranhas acontecendo comigo, que eu não sabia o que era. Você começou a entender como é que funcionava ali. Eu comecei só a achar estranho. Eu ainda não estava entendendo, eu não sabia o que era. Então, assim, a gente sabe que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Uma sociedade totalmente machista, uma sociedade misógina. Ano passado a gente bateu o recorde de feminicídios no Brasil, com mais de 2.500 mulheres assassinadas.
4 mulheres assassinadas todos os dias no ano de 2025 no Brasil. Mês de janeiro, a gente teve só no estado de São Paulo 27 mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio. Meu Deus. E isso é reflexo de uma sociedade machista, misógina, né, e que não assume isso. É um Exato. assunto proibido, praticamente, né? Que é o que a gente evoluiu nas indústrias, né? Que é o ponto de partida para a discussão. A gente ainda não tomou consciência como sociedade de colocar na mesa e falar, vamos debater sobre isso. Sim, e a gente, assim, não correlaciona o problema da violência contra a mulher com as oportunidades de lucro que as empresas perdem ao terem uma empresa com um ambiente favorável ao desenvolvimento das mulheres. A gente não faz essas correlações, né? E o que eu comecei a sentir, depois que eu precisei buscar informações para entender, não estudava feminismo, não sabia o que era isso, não tinha tempo para isso. E eu comecei a entender, puxa, isso que aconteceu comigo, o que é isso? Era como se labaredas fossem me tocando assim, opa, o que é isso? E isso aqui, o que é? Quando eu comecei a montar o quebra-cabeça, Dai, eu estava sendo vítima do machismo, porque eu tinha deixado... foi moldada, né, para isso, né? Sim, eu tinha deixado de pertencer a um lugar que a estrutura patriarcal reserva para as mulheres, que é um lugar de esposa, casada, mãe, né? Por mais que eu trabalhasse, eu tinha esse lugar de proteção dentro dessa estrutura patriarcal. Quando eu deixo de ter marido, eu deixo de ter esse lugar de proteção. Exato. Então eu começo a sentir o machismo até de mulheres. Sim. Até de amigas. Porque é como a sociedade classifica, né? Não é só sobre o homem em específico, é como a sociedade está formada. Todos somos, né? Exato. Todos nós. Então, assim, por exemplo, minha mãe é machista, né? Não quer dizer que uma pessoa que é machista é ruim, não quer dizer nada. Hoje a gente tem a oportunidade de estudar, a gente tem... Claro que feminismo é um tema que se fala desde muito tempo, mas desde sempre a gente teve a oportunidade de se instruir a respeito disso, Sim. Mas hoje é um tema muito mais falado, né? Então, eu comecei a entender as limitações que essa sociedade machista impunham para mim por eu ser uma mulher. Então, o descrédito que eu tinha, né, sendo uma mulher empresária. Sim. Várias situações que vieram acontecendo ao longo da minha carreira, que por mais que eu fosse uma empresária, dona dos meus próprios negócios, sócia nos meus próprios negócios, eu enfrentava barreiras. E especialmente trabalhando na consultoria, eu passei a acompanhar muito de perto o sofrimento de mulheres dentro de empresas. Sim. Que é o que ele falou, né? A gente entra num mundo que é literalmente matar ou morrer. Não tem muito isso. O mundo corporativo é assim. E aí ainda tem... Para a mulher ainda é 200 vezes mais difícil, porque a gente precisa se adaptar a essa parte de matar ou morrer, né? Sem espaço. Que não é a essência de todos os seres humanos. Exato. Tem um livro que eu gosto muito, que é a Liderança Shakti, que fala o seguinte, não é sobre ser uma liderança feminina ou masculina, é sobre ser uma liderança do estilo daquela pessoa. E nós, seres humanos, homens ou mulheres, né, nós temos características femininas e masculinas. Sim. Né? É o yin e yang ali, exatamente. Né? Então, dosado assim, da forma certa. Eu, enquanto mulher, eu não preciso me masculinizar para ser respeitada numa reunião. E se eu fosse um homem, eu, enquanto um homem, eu não precisaria esconder determinadas vulnerabilidades, Sim. Que inclusive poderiam potencialmente me fortalecer enquanto liderança, porque eu sou homem. Então, o mundo corporativo ainda não aceita as pessoas como elas são. É um grande teatro. Você acha que a gente fala de performar, por acaso? É performance ou é vida? Exato. Performance é atriz, é ator. Teatro. Né? É teatro. Então, a gente sai de casa para atuar. Então, é um grande teatro do mundo corporativo. O legal é a gente ser quem a gente é. O legal é a gente contribuir com a história de vida que a gente tem. Exato. Experiências contam. E é muito real isso, né? Assim, a gente já conversou, lembro, algumas vezes já, e eu falo, como é que a gente prepara as meninas de agora para isso? Porque mudou tudo. Mesmo mudando tudo, a gente ainda vê
isso muito latente. E quando eu olho para as organizações e governos e afins, quem vai ditar isso aqui para frente são as organizações, né? O governo, óbvio, ele vai ter que estar ali ajudando, mas quem vai ditar são as organizações e as educações. Eu faço trabalho voluntário, né? E aí, recentemente, eu fui visitar uma ONG e eu fiquei tão chocada, porque a pessoa me contou que eles fizeram uma parceria com um grande colégio aqui em São Paulo, e eles iam levar 2 turmas desse colégio para essa ONG, e duas turmas dessa ONG iam para esse colégio. E só veio uma turma do colégio. E depois eles se recusaram a vir. E aquilo me indignou, porque eu acredito muito que se a gente não construir pessoas com um olhar de diversidade e entendendo que a equidade é o que vai mudar as coisas, como é que a gente vai deixar esse colégio, que tem um renome, que provavelmente vai estar ali liderando algum lugar, simplesmente falando, não, eu não vou mais, porque eu não me senti confortável, então eu não vou mais. Então, esse papo, ele precisa estar em todos os cantos, senão a gente não vai sair do lugar. Não vai sair, Dai. O Fórum Econômico Mundial de Davos, a gente vai falar mais sobre ele daqui para frente, mas lança um relatório chamado Global Gender Gap, desde 2006. Esse relatório estuda a falta de equidade de gênero em diferentes países e vem acompanhando esses números. A projeção deste relatório, que é um relatório muito respeitado, é que a gente vai levar mais de 100 anos para alcançar a equidade de gênero se a gente continuar no ritmo que a gente está. Então, no próprio Fórum Econômico Mundial, a participação histórica de mulheres, hoje, você imagina lá nos anos 70, Sim. quando ele foi criado, é de 1/4. Então você tem, num lugar onde as decisões são tomadas, as tendências são moldadas, você tem 1/4 de participação da perspectiva feminina, você tem decisões enviesadas. Exato. Você tem direcionadores para um crescimento, você tem direcionadores para temas fundamentais para o futuro da humanidade, direcionados basicamente por homens brancos, héteros, cis. Exato. Então isso não vai dar bom. Isso não vai dar bom, né? Aqui no Brasil, a gente tem a iniciativa do governo federal, onde as empresas precisam divulgar seus relatórios de transparência, e é comprovado, gente, os dados são das próprias empresas. Então, além de você ter uma participação de cerca de 20% ou 30% das mulheres, ou em alguns setores, né, em outros você nem chega a ter isso, você tem essa participação de mulheres. E ao mesmo tempo, mesmo quando elas estão lá, elas ganham 30% menos do que os homens que exercem a mesma função, executando um trabalho invisível, né? Enfim, tendo uma série de barreiras não faladas. Exato. Né? Como é que a gente pretende alcançar a equidade? Outro dia uma empresa nos procurou, e obviamente eu não vou falar nomes, nos convidando para fazer um encerramento de um programa de diversidade. Eu falei, puxa, que incrível! Que orgulho, né? Essa empresa legal, né? Fez alguma coisa, né? Fez um programa de diversidade. E quando eu fui entender, o programa de diversidade era o seguinte: olha, então, a gente pegou as pessoas com questões raciais, então as pessoas negras, as pessoas, enfim, com deficiência, e as mulheres, as pessoas trans, as pessoas LGBT, e a gente preparou essas pessoas para enfrentar os desafios do mundo corporativo. Eu falei, oi, nós já sabemos quais são os problemas que nós enfrentamos. Não é com essas pessoas que você tem que falar. O que a gente, até quando? Até quando a gente vai continuar falando para essas pessoas, que são maiorias minorizadas, que elas precisam ser fortes? Exato. Seja forte, mulher, seja corajosa. Eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero precisar ser forte e corajosa. Aliás, não me dê parabéns no Dia das Mulheres. Parabéns por quê? Porque eu aguento? Exatamente. Eu não quero, não me dê parabéns. Né? Tipo assim, né? Não me dê parabéns no Dia das Mulheres. Não dê parabéns para nenhuma mulher no Dia das Mulheres. Não dê flores, não dê nada. Dê respeito, dê oportunidade. E vocês que lidam com o mundo corporativo, ensinando, né? Já passamos a barreira de realmente querermos ensinar essa equidade?
Ou ainda hoje é um trabalho ainda, eu não vou dizer mentiroso, né? Vou dizer um trabalho que a gente brinca, né? É voo de galinha, né? Ele vai voar um pouquinho e vai cair. Porque não é sustentável nas organizações, né? Tipo, é o hype. Vocês ainda vê muita gente seguindo o hype? Eu acho que tem uma questão, Dai, que claro que você vai ter exemplos positivos em muitas empresas. Sim. Mas hoje, infelizmente, eu vejo muita maquiagem de pessoas que dizem que tem uma organização, que trabalham em uma organização, ou que estão à frente de uma organização que respeita a equidade de gênero. E eu acho que ela se manifesta de maneira até jocosa. Mas assim, não, nós somos uma empresa diversa. A hora que você olha, as mulheres estão na base da pirâmide. Não tem, tem uma quantidade minúscula de mulheres como líderes, não tem nenhuma superintendente, não tem diretora, não tem conselheira na companhia. E quando você chega para um diretor como esse, um vice-presidente, ele vira e fala assim, mas a gente é diverso, metade da empresa é mulher. E quando você vai olhar, o número de mulheres em liderança é ínfimo. E eu acho que esse tipo de questão pode ficar até pior quando você olha os projetos mais relevantes da companhia. Eles são conduzidos por mulheres ou por homens? Quantas mulheres são promovidas logo depois de voltarem de licença maternidade? São promovidas de volta para casa, né? Promovidas de volta para casa. Né? O número, se não me engano, é em torno, engraçado que tudo é 30%, né? Mas é de 20% a 30% o número de mulheres que perdem o emprego depois que passa o período de estabilidade da licença maternidade, que tem um período de estabilidade depois que a mulher volta. Elas perdem o emprego. E aí as empresas podem dizer o seguinte, já ouvi muito isso, mas ela que quis sair. Claro que ela quis sair. Claro que ela quis sair. Qual é a condição psicológica que essa empresa oferece para reter esse talento? A mulher é um grande talento. E quando é mãe, eu costumo dizer, eu sempre digo isso aqui no podcast, que as empresas, elas pecam muito, porque quando uma mulher se torna mãe, ela ganha skills maravilhosos. Porque a gente liga uma chave, né? Você ganha alguma coisa ali, cara, a sua percepção de mundo muda. A forma que você vai construir alguma coisa muda. A sua atenção muda. Porque é fisiológico. E nenhuma empresa dá atenção para isso. Mas sabe o que eu acho, em adição ao que você disse, Dai? Que os homens também poderiam ganhar muitas skills se eles pudessem também se dedicar a uma paternidade responsável. Eles voltam rápido para o trabalho, porque a mulher precisa ficar cuidando, a mãe precisa ficar cuidando das crianças. Então, mas o homem precisa trabalhar. O patriarcal ali. A gente está falando de papéis de gênero sempre, né? Sim. Então, o papel de gênero da mulher é ter uma licença maternidade maior, obviamente tem toda a questão do aleitamento e tudo mais, mas será que os homens têm o que hoje? Uma semana? 8 dias? 10 dias? 9 dias e as empresas parceiras têm 20 dias, né? 20 dias. Dá tempo de formar vínculo? Claro que não. Não dá tempo, né? E ao passo que uma mulher que deixa o seu trabalho para fazer essa pausa para ser mãe, o que é muito nobre, o que é muito justo, se for o sonho dela, né? Porque também não somos obrigadas. E tudo bem, mas se você decidiu, mas se você decidiu, né? Mas quando essa mulher sai, o colega que estava na mesma posição, ele acelera. Lógico. Quando ela volta, ele já está aqui, ela está aqui. Você entende? Só que aí justifica que ela ganhe menos. Ao passo que quando um homem tem um filho, o que ele ganha? Aumento de salário. Porque agora ele tem um filho. Porque agora ele tem um filho. Isso é uma prática comum. É uma prática muito comum dentro das organizações. Então, assim, a gente precisa parar de, inclusive as mulheres, de passar pano para machismo dentro das organizações. Nós temos uma sociedade machista, portanto, nós temos empresas machistas. Sim. Outro dia eu ouvi o seguinte, ai, Amanda, sabe qual que é o problema? Você tem um estilo de liderança muito maternal. Eu falei, alto lá, isso é estereótipo de gênero. Você não pode dizer que eu tenho um estilo de liderança maternal. Eu tenho um estilo de liderança que olha mais para as pessoas. Que preza pelo bem-estar das pessoas. Eu não acredito que pessoas que não estejam bem psicologicamente, que não estejam se sentindo numa relação de equilíbrio com a empresa, que vão produzir bem. Agora, isso chama ser maternal? Isso é ser maternal?
Isso não é ser maternal, isso é um estilo de liderança, isso é o que eu acredito. E muitos homens, eventualmente, pode ser que acreditem, mas nunca alguém chegou para um homem que acredita nesse estilo de liderança e disse, você tem uma liderança paternal? Você entende? Sim. Como a gente é atacada no detalhe, né? E para nós, assim, a gente nem consegue realizar por vezes isso, né? Porque tá tão intrínseco que você fala... na hora, muitas vezes passa. A gente não percebe. Passa. Aí depois a gente fica pensando, opa, o que foi aquilo? O que eu ouvi mesmo? O que foi? E aí, às vezes, você vai confirmar com colegas, fala assim, o que foi que ele falou mesmo? E aí, que é a mesma coisa do assédio, né? Muitas vezes a mulher até não entende, fala assim, opa, pera, mas ele tá tocando aqui, tá desconfortável. É assédio. Tá desconfortável? Você não gostou? Ficou em dúvida? É assédio. Exato. Denuncia. Exato, é isso. É isso. E machismo é a mesma coisa. Ficou em dúvida? É machismo. Quando eu entrevistei uma pessoa aqui que super conhece sobre comportamento humano. E é uma pessoa que eu admiro, assim, profissional, né, que eu gosto das ideias que ele traz. E aí, quando a gente estava fechando o tema, né, ele trouxe uma fala que, ainda bem que a gente estava nos finalmente ali, porque eu não conseguiria, talvez, manusear aquilo, assim. Ele falou assim, é que trabalhar para mulher é luxo. Deveria ser só um embelezamento. E eu fiquei olhando e fiquei pensando, o que eu respondo agora? Porque não, cara. Você podia ter derrubado ele da cadeira. Eu fiquei... E assim, você tá contando as coisas e eu tô assim, nossa, realmente, como tem coisas que a gente vai só ouvindo, né? E recentemente eu tenho uma grande amiga que também levanta muita bandeira, né, das mulheres, de como a gente trabalha com as mulheres e como é que a gente empodera as mulheres, principalmente no âmbito profissional, porque hoje 40% da força de trabalho é feminina. Só 40%. Então, ou seja, a gente já está em desvantagem. Quando você vai subindo hierarquicamente, a gente vai diminuindo essa taxa. E aí você começa a ver, por exemplo, os programas para conselheiros. 99% das salas são homens. Tem uma mulher. Mas também tem programas para conselheiras. Sim. Só para mulheres. O que eu também discordo. Eu também não concordo. Sinceramente. Tem que ter os dois, gente. Então, assim, é o mesmo discurso dessa empresa que eu comentei. Porque eu preciso ensinar a mulher a ser resiliente. Porque eu preciso ensinar a mulher a ser forte para lidar. Não. As mulheres já sabem os problemas que elas enfrentam. Exato. A gente precisa ensinar tudo isso e mostrar a importância de tudo isso, inclusive para o resultado das empresas, para os homens. Exato. A gente não precisa ensinar quem passa pelo problema, como passar pelo problema. O problema tem que deixar de existir. E a gente tem que ter esperança, sabe, Dai? Sim, e aprender a como defender isso. E à medida que você vai subindo, você tem que ir puxando, né? Uma das coisas que a gente debateu uma vez com essa minha grande amiga se você parar para olhar a nossa fatia ali, quando você olha a liderança, né? Quando as pessoas chegam no momento de idade, de maturidade para uma liderança, a gente está falando ali de entre 28, 30, né? Que em tese as pessoas estão maduras, já formadas, né? É um momento também em que as mulheres tomam a decisão de que quero ter um filho ou não quero ter um filho. E já aqui, a gente já tem uma barreira grande. Porque é o que você falou, o medo já vem do tipo, eu vou ser demitida, então eu não vou ter. Então ali a gente já corta o poder da escolha. Ali a gente já corta os percentuais que poderiam subir para os próximos níveis. E aí lá em cima, a gente também não tem conselheiras. Hoje, a fatia no mercado, sei lá, o último número que eu vi, acho que a gente estava em 12%. 12% é muito pouco, porque no final do dia, por mais que uma empresa levante uma bandeira de equidade de gênero, a equidade não vai existir porque o top-down ainda não existe, né? E a gente tem que pensar que, como você falou, o mundo corporativo, ele é um vucu-vucu ali no meio do caminho. E se a gente não tem a equidade aqui, por mais que a gente faça um movimento forte, e eu acredito muito no movimento sanduíche, que é tipo, vamos fazer os dois juntos, mais que isso daqui não seja tão pesado, a gente perde no meio do caminho.
Nada vira prioridade Exato. para a empresa se não for prioridade do board. Se não for prioridade da liderança. Nada vira prioridade. A gente tem agendas super urgentes no dia a dia, muitos incêndios para apagar. Então, assim, não vira prioridade, vira sempre como se fosse um fator acessório. É o que eu brinco, é um KPI para ficar verde. Mas eu acho que tem um tema que precisa ser dito que diz respeito ao seguinte: existe um viés muito errado de quem acaba tendo um comportamento machista, sexista, misógino, sem perceber, Sim. que é o discurso da meritocracia. Em geral, se você chega para o presidente do board, ele fala assim: eu não sou machista, é que eu não estou achando mulheres competentes para estarem aqui. Claro, porque ele nem se relaciona com mulheres Ele não se competentes. relaciona. Ele nem conhece Não, mulheres. e ele também não deu a chance e nem criou algo para sustentar ter pessoas assim. Isso vai para o racismo também. Exato, Olha, para tudo. eu não sou o que a gente escuta muito por aí no mundo corporativo, assim, eu não sou racista. Se tiver alguém negro que é competente, eu vou promover. Ou seja, basta ser competente para chegar e ocupar o cargo, mas eu não estou achando competente. Eu tenho até amigos negros. Tem que vir pronto, tem que vir pronto. Tem que vir pronto. Porque não tem uma reparação histórica para se fazer. Não, nem histórica e nem, assim, de nada, né? Porque eu costumo dizer que eu atuei como mentora de jovens para a carreira de tecnologia. E é muito complexo a forma que eles estão ali, como é que a gente movimenta se a empresa não abrir a porta. Se alguém não chegar para você e falar assim, te dou a mão, vamos lá. Porque muitas vezes, e uma vez a gente teve até uma reunião e aí eu conversei com o responsável da ONG e eu falei, a gente tem que ensinar algumas coisas para eles aqui, né? Porque eles colocaram os meninos no mega de um restaurante. E aí com a galera das empresas para fazer relacionamento, só que nitidamente os meninos ficaram envergonhados, porque eles não sabiam nem se portar ali. Então, a impressão que era para ser positiva, deu rebote, né? Então, cadê o momento que a gente vai ter que pegar na mão e falar assim, deixa eu te ajudar, calma aí. Olha só, esse é o meu programa, é aqui que a gente vai, é aqui que a gente vai te mostrar, essa é a competência bacana, o que você tem de muito forte aí, muito bom. Agora, isso acontece, esse tipo de situação acontece todos os dias nas empresas, mesmo o próprio ambiente da empresa, às vezes um ambiente, né, muito diferente do que aquela pessoa que vem lá da periferia está acostumada. Agora, se tivesse alguém no board que veio da periferia, ou que é negro, ou que é mulher, ou que é LGBT, se a gente tem a perspectiva diferente no board, isso não acontece. Agora, a pessoa tem que estar lá e tem que ter voz, porque também não adianta estar lá tem que ter voz, como figurativo, né? Ela tem que ter voz, mas uma coisa que eu sempre, e você trouxe na sua fala uma coisa muito importante, que é, tem que ter voz, mas tem que ter o olhar para tudo. Não adianta eu ser uma mulher, sentar lá e só defender a mulher. Porque se eu fizer isso, eu vou por um lado que estou construindo o que hoje eu acho ruim. Exato. Né? Então, eu sempre muito penso sobre isso, porque, cara, a diversidade, ela precisa estar na mesa. Né? Mas não só o meu ponto de diversidade. Diversidade hoje é muito ampla, né? Até para... Cara, é de ideias. Então, a hora que a gente vai para o campo das ideias, a gente já começa a sofrer muito mais. Então, como que a gente faz essa provocação para as organizações que ainda não estão maduras? Porque é colocar, é ter voz, mas aquela pessoa que está lá, cara, veja bem, o mundo que você não quer hoje, você não pode fazer do seu. Sem dúvida. Eu acho que é um investimento, né, das empresas. Sem dúvida que a gente precisa fazer as empresas entenderem que investir em diversidade, investir em equidade de gênero, e eu não gosto de falar de liderança feminina, porque não é necessariamente a liderança. Às vezes a mulher não é nem o perfil dela de ser líder. É claro que a gente quer que ela esteja em outras posições, em posições onde ela possa influenciar mais, assim como as pessoas negras, assim como as pessoas LGBTs, e a gente acredita muito em interseccionalidade quando a gente fala em diversidade. Agora, as empresas precisam olhar para os números,
porque existem números, tem relatório da McKinsey que fala que empresas que têm mulheres na liderança são potencialmente 35% mais criativas. Exato. Neste dia que a gente está gravando esse podcast, a gente teve os ataques dos Estados Unidos contra o Irã, e a gente teve a retaliação do Irã em diversas outras localidades ali do Oriente Médio. A gente precisa parar e fazer a correlação entre tudo isso que está acontecendo, né? O que esse comportamento do ser humano de querer vencer pela força, de querer sair sempre ganhando, de querer fazer valer a opinião dele ali na marra, o que isso tem a ver com tudo que a gente vive nas empresas? É o ganhar por ganhar, né? Que foi muito o perfil de Davos esse ano, né? O Fórum Mundial Econômico esse ano foi mais tenso. Ele foi menos, né? De tudo que eu li sobre, o resumo não foi vamos comemorar. Foi alguma coisa mais tensa do tipo, ei, o que a gente agora vai colocar a mão na massa para resolver? Vocês sentiram isso lá? Vocês que sentaram lá, assim, eu vi que vocês tiveram a oportunidade de estar, né? E não pela pessoa, tá? Mas com Trump, com o Elon Musk, como foi? Tá lá. Foi, de fato, uma atmosfera, tirando o aspecto da vaidade. Sem falar da vaidade. Da vaidade de estar num evento incrível, de talvez ter sido abençoado pela oportunidade de ver um capítulo da história acontecendo. Sim. E de representar a sociedade civil, né? São poucas as pessoas brasileiras, né? São poucas as pessoas que estão lá. Mas tirando esse aspecto, foi um evento muito tenso. E acredito que a lógica que tem por trás dessa tensão é o fato de que o principal mandatário do planeta, que era parceiro de quase todo mundo que estava ali, abriu mão dessa parceria. Então, quando Trump fala Make America Great Again, ele está convidando todo mundo a se olhar para os seus próprios quintais, para as suas próprias regiões, e você abre um mundo de instabilidade. Eu não vou contar com mais ninguém a partir de agora. Meu principal parceiro comercial, econômico, meu principal parceiro bélico, tá talvez até querendo invadir meu espaço. Você pega, por exemplo, o primeiro-ministro do Canadá, está tendo que lidar com a situação de não virar o 51º estado americano. A Groenlândia, os países nórdicos sofrendo ameaça da Groenlândia, né, pelos Estados Unidos, a Europa abandonada e a Ucrânia entregue à própria sorte. Então, você olha que é um mundo absolutamente desfragmentado, a doutrina Monroe, como foi inaugurada em Davos essa nomenclatura, mas ao mesmo tempo uma desglobalização. A gente volta e retrocede a mais de 100 anos de diplomacia. Então, esse pano de fundo fez com que as pessoas ficassem mais tensas. Quem é meu parceiro? Tanto é que, da noite para o dia, o Brasil e a União Europeia firmaram um acordo rapidamente que estava engavetado há quase 18 anos. Então, era um ambiente de tensão, mas também, para os mais otimistas, um ambiente de oportunidade. Vamos nos desafiar, mas, de fato, era um ambiente tenso. O que vocês ouviram ou aprenderam lá que vai ser muito rápido para chegar? E o que vocês viram que vai demorar muito e que talvez essa agenda mude? Bom, o tema do Fórum Econômico Mundial desse ano era espírito do diálogo, né? Enquanto o Alberto focou mais nessas questões geopolíticas, eu foquei mais, a gente se dividiu lá, né? Eu foquei mais, obviamente, nas questões de equidade de gênero. Então, acontecem, assim, centenas de eventos em paralelo ali, né? Isso é incrível, Davos gente. Eu tenho muita curiosidade de ver interessante, como funciona a dinâmica, o negócio deve ser um negócio... É muito frenético, mas é muito mais a cara de um campus, como se fosse um grande laboratório de pesquisa, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, com grandes cabeças pensando solução, né? A gente sabe que o Fórum Econômico Mundial tem grupos de trabalho que seguem trabalhando durante o ano inteiro, né? Inclusive promovendo esses relatórios que são balizadores para as tomadas de decisão. E no evento que era o World Women Agenda, no qual eu me concentrei mais, eu aprendi uma coisa que foi muito básica, aparentemente, mas que eu vou levar para sempre, que é assim, dialogar não é falar com quem concorda com você,
é conseguir ser ouvida por quem discorda. Porque eu acho que hoje, inclusive por conta das redes sociais, que acabam influenciando muito o nosso comportamento na vida real, a gente vive em bolhas, né? Então é muito fácil, eu, enfim, corto da minha relação, quem não pensa parecido comigo, eu desisto de falar com essa pessoa, e a gente fica ali se comunicando naquelas bolhas, um influenciando o outro, e aí a gente perde a oportunidade de ouvir outros pontos de vista. A gente vive num mundo polarizado, não é só o Brasil que está polarizado, é um mundo polarizado, né? Isso eu acho que é algo que vai ser muito difícil de desconstruir no curto prazo, né? Mas uma outra vertente, né? A gente vê as empresas e a gente vê alguns movimentos de falar, a gente está se tornando mais colaborativo. Eu confesso que colaboração para mim é muito nessa linha. Eu não gosto do azul. Eu gosto do azul. Beleza. Então, sabe o que é? Cara, beleza, cada um faz o que quer e como gosta. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai precisar fazer aquilo ali branco. Mas eu gosto de azul. E eu não gosto de azul, mas a gente precisa fazer branco. Então vamos fazer branco? Acordamos aqui que é isso aqui vai ser branco? Vamos, beleza, vamos fazer. Ou até um passo a mais, né? Vamos então ver como é que fica se a gente combinar azul com branco, dar um azul mais claro. Então, assim, até encontrar uma terceira via, né? Exato. Mas eu ouço muito as pessoas falando, a gente tá indo para um lado mais colaborativo, mas eu não vejo esses movimentos. Eu não vejo. Vocês veem? Eu acho que Davos sempre foi... acho que a mágica de um encontro como esse é o antagonismo. Sim. É convidar o pessoal que gosta do azul e do branco para conversarem, e você tem sempre um pano de fundo. Como o Davos foi inaugurado em 1970 pelo Klaus Schwab, um economista alemão, o antagonismo era mais ou menos assim: o mundo vai acabar, que era um pouco da teoria do Francis Fukuyama com o fim da Guerra Fria. Então, já que o mundo vai acabar, vamos discutir progresso. Com o passar do tempo, a narrativa do mundo vai acabar foi substituída por o mundo não vai acabar, o que vai acabar é a civilização. O ser humano vai acabar. Por quê? Porque o planeta está sendo esgotado. Então, a gente muda de o mundo vai acabar para o ser humano vai acabar. Então, dado que o ser humano vai acabar, vamos discutir progresso. E aí que os acordos de Paris ganharam muita força de preservação ambiental e continuidade, inclusive, né, da natureza humana como a gente conhece. Davos inaugurou do ano passado para cá uma outra lógica, porque falar em fim da humanidade, fim do mundo é muito grave, o que desperta um certo ceticismo nas pessoas. Não vai acabar nunca o mundo, né? Esse ano foi mais intenso, não se falou muito do fim do mundo nem do fim do ser humano, se falou do fim do capitalismo. Então, quando se fala sobre o fim do capitalismo da maneira como a gente conhece, a gente entra justamente nessa questão da colaboração, que é, se o capitalismo que a gente conhece, que a gente nasceu, somos nativos capitalistas, né? A gente nasceu dentro desse pano de fundo que são as trocas, né? Eu trabalho e se eu trabalhar muito e trabalhar bem, eu sou promovido. Quando eu começo a falar sobre o fim do capitalismo como a gente conhece, a colaboração é colocada em xeque. É por isso que a era do diálogo, como era o nome do encontro, é necessária, porque nós vamos ter que abrir mão de dogmas que nós fomos criados, convivemos e acreditamos que são imutáveis. Sim, e é sobre também a gente criar uma terceira via, né? Exato. Como é que a gente faz para continuar promovendo o crescimento das empresas de forma saudável, respeitando os restritos recursos ambientais que a gente tem, né? Como é que a gente faz para respeitar as restrições dos seres humanos também, né? Que não são máquinas. Exato. Como é que a gente faz para colocar toda a tecnologia que nós, enquanto humanidade, estamos sendo capazes de desenvolver realmente a nosso favor? E não a escravas, e né? não para propagar e amplificar as desigualdades. Porque do jeito que a gente tem hoje, a gente tem, por exemplo, uma das plenárias que eu vi lá foi a respeito de uma discussão de implantes, né? Que você coloca implantes e você torna aquela pessoa mais inteligente.
Porque você coloca tecnologia no cérebro da pessoa. Matrix total. Tipo Matrix total. Então, assim, essa era a discussão. Porque até que ponto isso amplifica desigualdades? Exato. Porque então, hoje, quem tem mais grana se alimenta melhor, é mais bem nutrido, consegue ter uma capacidade melhor de raciocínio. Porque o tipo de alimentação que você tem acesso quando você é criança define a plasticidade do teu cérebro quando você é um profissional. Exatamente. Entendeu? E aonde você foi exposto também, né? A sua primeira... A escola ali, a hora que você... É seu primeiro contato com o que é humanidade, com o que é sociedade. Dependendo de onde você está inserido, você vai ser moldado por aquilo. Sim, sem dúvida. E aí você vê como você amplifica a desigualdade? Sim. Então, hoje a desigualdade já está posta, a gente precisaria ter projetos muito bem estruturados, problemas complexos não se resolvem com um stakeholder apenas. Sim. Então a gente precisa ter sociedade civil, governos e empresas participando para criar uma sociedade mais justa, onde a desigualdade não seja amplificada pela tecnologia, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente precisa repensar, de verdade, os nossos sistemas econômicos, porque hoje o famoso capitalismo selvagem é a lei da meritocracia, é a lei do trabalha mais, que você se esforça mais, que você consegue, e a gente sabe que as pessoas não partem do mesmo lugar, a gente sabe que as empresas não estão preocupadas com a preservação ambiental de um modo geral, e nem os governos. Então, assim, eu sei que assim, a generalização é burra, né? Eu não gosto, eu acho que tem sim iniciativas tem aqui e ali. Mas como é que a gente faz para se unir enquanto mundo? Olha só, a gente está 2026, a gente estava precisando se unir, fazer acordos, sabe, para pensar na nossa sustentabilidade, na sustentabilidade da vida no planeta, e a gente está se matando. Já tem tanta coisa que mata a gente está jogando bomba uns nos outros. Exatamente. Mas isso não é um medo, porque quando a gente fala assim, né, o capitalismo vai acabar da forma que a gente conhece. O ser humano vai pensar, então o que é que vai vir? Então é o que talvez eu conheça e que eu não gosto. Então eu não quero. E é o que você trouxe na sua fala agora. E se for uma terceira opção? E se a gente não souber nem o que vai acontecer, mas se a gente tiver uma boa intenção de fazer junto, a gente vai caminhar diferente. Né? Mas eu acho que tem um certo pavor da perda do poder quando eu falo isso. Sem dúvida. E aí, né, a gente traz o que a gente foi doutrinado a. Se você fizer... Sim. Você tem um castigo. É que a gente, na história da humanidade, nunca nenhum movimento cultural, econômico e artístico era interpretado no momento em que os seus cidadãos estavam vivendo aquele momento. Então, a gente no século XIX, a gente não falava assim, opa, estamos vivendo agora a época romântica. Agora virou a época do realismo. Opa, estamos no barroco. Era um conjunto de comportamentos que hoje a gente consegue ditar. Traduzir, né? A gente colocou o rótulo lá. Exato, né? A gente está vivendo um momento em que muitos cientistas, hoje a gente tem uma tecnologia, aliás, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma inversão, uma característica tecnológica que no mínimo, dá um podcast inteiro, que é, a gente sempre programou a tecnologia para nos atender. Hoje a tecnologia, ela já ganha vida própria, ela já tem iniciativa própria, ela cria sozinha, ela vai sozinha. Mas já está começando a consumir o que ela mesma produz. Isso é muito louco. Tanto é que tem uma rede social onde a própria tecnologia debate. Exato. E a gente humano eu tenho medo. Né? Eu confesso que eu tenho medo. Eu tenho muito medo também. Mas a gente sabe, em todos os estudos possíveis, e a própria tecnologia já nos traz a informação que o modelo em que e que nos trouxe até aqui, que leva o nome de capitalismo, ele se esgotou. Sim. E quais são os principais indicadores? A quantidade de lixo produzido, a quantidade de temperatura do planeta que está aumentando, de degelo, de doenças. Eu estou lendo um livro maravilhoso da Annie Case chamado Death of Despair. Pessoas que morrem porque não aguentam mais viver no mundo que a gente está vivendo hoje. Elas sucumbem porque elas não têm tantos mil seguidores, não são bilionárias. Então, nós chegamos num momento de esgotamento do nosso modelo. Mas quando a gente traz esse tema, que você fala assim, o capitalismo não pode continuar dessa forma, a gente também vive um movimento raivoso. As pessoas olham e falam assim, isso aqui é comunista. Exato. Então, a terceira via é importante. A gente não precisa ser binário, sabe? Ou é preto e branco, ou é par ou ímpar.
a gente consegue entender que o capitalismo nos trouxe até aqui da maneira, e foi ótimo em muitos sentidos, mas agora a gente vai precisar discutir uma outra maneira de continuar preservando as espécies, preservando a paz e não tendo tanta guerra e conseguindo ter ar para respirar. Exato. E isso não é um discurso reacionário, não é um discurso esquerdista, tampouco direitista, da maneira como nós estamos vivendo, as pessoas estão morrendo. E a gente vai antecipar muito, a gente vai começar a viver menos. Será que existe uma outra maneira? Isso não é um discurso raivoso, isso é um discurso consciente. E hoje, quanto mais a gente fala sobre isso, a sensação que eu tenho é que mais raivoso o mundo tá. Totalmente. Quanto mais você coloca uma carta na mesa que fala, olha só, vamos debater sobre isso, pronto, tem uma força mais forte ainda para falar, não, olha só, você tá indo para esse canto e esse canto não é legal. Gente, e aí a gente usa até o marketing, né? Então, o que na agenda de ESG também, vamos parar de fazer o marketing com isso? Porque no final do dia, não é só sobre o marketing, né? É sobre como a gente sustenta aquilo. Recentemente eu tive um debate com uma amiga minha, e a gente estava falando sobre circular, né? Economia circular. E eu falei para ela, cara, eu acredito muito, assim, a gente precisa pensar, né? Eu entrevistei uma pessoa aqui sobre o luxo, né? E foi muito interessante, porque para eu conversar com ela, eu fui estudar um pouco sobre a estrutura do que eram produtos de luxo e tal. E aí eu caí num tema que eram os brechós. Eu fui entender como é que funcionava e eu achei aquilo o máximo. Mas a gente vê o outro lado da moeda também. Não, tipo, eu não vou fazer isso. E a minha amiga falou assim, Dai, mas você já parou para pensar que uma blusa XPTOZ que não emite tal coisa, ou que não faça, vai custar muito caro e as empresas não vão fazer? Eu falei, eu já parei para pensar, mas se a gente começar por aí, a gente nunca vai ter, né? Então assim, como é que a gente pode, por exemplo, provocar as próprias gerações novas que estão recebendo informações absurdas, muito rápido, que talvez se tornem extremistas de um outro pedaço, que não é por ali também. Como que a gente trabalha esse meio termo? Eu acho que a gente precisa não perder nossa capacidade de indignação e passar isso para gerações adiante, sabe? A gente não pode ter medo de falar o que a gente tem para dizer. Eu acho que começa por aí. Defender sempre as maiorias minorizadas, sem medo de julgamento. Defender a autenticidade, defender a honestidade. O pensamento crítico é o que precisa vir mais forte. Eu acho, sem dúvida. Acho que não dá para ter medo, sabe? As pessoas têm muito medo hoje de falar e de perder suas posições, de perder credibilidade. Perder seus likes. Perder seus likes, é verdade. Eu acho que tem muito isso hoje, né? Mas eu acho que é isso, assim, acho que a verdadeira essência do ser humano precisa ser mostrada. Eu lamento muito que às vezes a essência que aparece é uma essência cheia de preconceito, é uma essência muito preocupada com a própria sobrevivência, né? Uma essência muito preocupada com manutenção do lugar de poder, né? Mas quantos somos nós, maiorias minorizadas, que poderíamos nos posicionar, não de forma agressiva e nada disso, mas de forma autêntica, falando o que a gente acredita e deixando bem claro qual é a contribuição que a gente pode dar. E qual que é os seus inegociáveis, né? A gente perde a noção de quão forte, isoladamente, as atitudes são. Às vezes a gente tem justamente a mania de falar assim, mas por que eu preciso separar meu lixo? Só sou eu. Vai lá para as grandes indústrias, vai lá para as grandes empresas. 8 bilhões de pessoas dizendo a mesma coisa, né? Com a sua garrafinha. Não é mais. E aí a gente... Só eu, né? Exatamente. Se todos nós separássemos o nosso lixo, se todos nós parássemos de fumar, se todos nós parássemos de comer carne, a gente ia ver uma resposta brutal do segmento farmacêutico, do segmento de alimentos que jogam todos os dias uma quantidade absurda de comida que vai fazer com que a gente... Existem empresas, inclusive, que fabricam defensivos agrícolas e também remédios para o câncer. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? A mesma empresa produz defensivos agrícolas e vende para o mercado, e essa mesma empresa vende remédios para o câncer.
É mais ou menos assim, o dentista que tem fábrica de bala. É isso, exatamente isso. E eu tô rindo pra não chorar. Mas é muito isso. É muito real isso. Tipo, agora eu adorei essa do dentista. Mas ela é real. É real, porque no final do dia o que interessa é só o lucro. Exatamente, é por isso que não se sustenta, né? Pelo menos assim, a gente não a forma a gente que ele precisa é hoje. lutar hoje. Eu não acho que ainda, enquanto estivermos neste planeta, nós vamos ver essa mudança. Eu não acredito, mas isso não me desmotiva a seguir tentando mudar. Acho que a gente tem que seguir tentando. Tem que seguir vocês lutando. têm uma ferramenta super positiva para isso, que é trazer isso para debater dentro da Escola do Caos. Sim, sem dúvida. E o próprio podcast, né? Sim. Aliás, pode fazer um disclaimer do podcast Caos Corporativo aqui? Por favor, assista um podcast Caos Corporativo, né? Aliás, boa, você muito generosamente nos convidou a falar da nossa história e de tantas outras coisas, mas nós temos um episódio do podcast Caos Corporativo, onde a gente trata bastante esse tema do Fórum Econômico Mundial de Davos. É uma temporada que está no ar, que é Manual de Liderança para um Mundo Fora de Controle, onde a gente traz, no episódio 1, a gente traz vários insights de Davos, e daí a gente tem também um e-book, porque assim, é ótimo. São muitos dados, são muitas tendências, é um conteúdo muito denso, que ficaria até difícil para a gente ficar falando todo ele aqui, mas quem tiver interesse pode baixar o e-book, a gente vai colocar o link, o QR Code, vamos colocar o que tudo vocês quiserem. E por favor, esse eu acho que é uma chave para a gente trazer pensamento crítico. Trabalhem para que vocês tenham conhecimentos de lugares confiáveis. Sem dúvida. Vão buscar conhecimento para que vocês possam entender e criticar até e colocar na prática. Porque senão não vai resolver o problema, né? Então assim, a gente vai colocar o QR Code em algum lugar aqui, ó. Você vai lá, faz o download, leia, olhe lá o episódio com eles, porque isso é o que vai acontecer com o mundo. E sim, você faz parte disso, não é só o seu lixo, tá? É sobre tudo. A única coisa que não muda, gente, ainda, estão dizendo aí a NASA que é 25 horas, mas ainda não mudou, é o tempo. Porque o nosso tempo, ó, voou. Mas a gente vai ter que fazer um 2 aqui, porque segurem aí que eu vou ter que trazer a Amanda para falar só de um pilar aqui. Ela não vai me escapar, segura aí que ela não vai escapar. E a gente vai falar dessa agenda específica de equidade, adoro. Mas eu queria agradecer vocês, porque o nosso tempo fugiu. Acabou. Mas eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que vocês dessem um conselho para quem está assistindo vocês aqui agora, de todas as experiências que vocês têm, né, dentro do mundo corporativo, com um olhar não corporativo, porque hoje vocês podem observar o corporativismo, digamos assim, e com o que vocês aprenderam em Davos. Então eu queria que para a câmera de vocês, cada um desse um recado para quem está nos assistindo. Meu conselho é, até a gente conseguir chegar no mundo ideal, invista em repertório e networking. Repertório para que você consiga navegar, construir boas alianças estratégicas, se posicionar e conseguir prosperar. E networking porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Abra portas, esteja nos eventos, converse com as pessoas, identifique, né, os grandes movimentos de mercado, se aproxime das pessoas. Repertório e networking, Dai. Obrigada. Muito bom. Anotei aqui já, né? Tá aqui. E você? Eu quero deixar no radar de quem está nos assistindo uma palavra muito importante que chamou muito minha atenção na nossa participação no Fórum Econômico Mundial, que foi foresight. Essa palavra diz respeito não só a estar por dentro do que vem por aí, de quais são as tendências, de quais são as ameaças, mas também de estar preparado, de conseguir antever quais são os grandes movimentos de mercado, estar preparada para enfrentar esses movimentos. Então, para colaborar, para dar o seu melhor. Não espera chegar, não espera acontecer. E também, claro, para quem me conhece, eu defendo muito a autenticidade, especialmente para as mulheres, eu vou dizer, seja você mesma, acredite que o que você tem aí guardado, que é a sua experiência, faz total diferença. Acredita em você, deixa aquela autossabotadora guardadinha lá debaixo do travesseiro, debaixo da cama, porque ela está dentro de todas nós mulheres. Acredita no seu potencial,
manda ver. Claro que a gente às vezes precisa equalizar o tom de voz, o como falar, mas leve a sua capacidade de indignação, a sua reflexão para os ambientes onde você está. Isso pode fazer toda a diferença, não só para a sua carreira, mas também para de outras mulheres. Adorei! E como é que as pessoas acham vocês? Nas redes sociais, no Instagram. Bom, tem a Escola do Caos, o Instagram da Escola do Caos, a gente está sempre por lá, que é escola_do_caos. O meu Instagram, Amanda_Costa_Bonafé. O meu Alberto_Reutemann. Isso aí. Esse underline atrapalha, né? Não é underline pra tudo, é espacinho. Atrapalha. Amanda Costa Bonafé, no LinkedIn, Alberto Reutemann. Isso É aí. fácil de nos achar. Super obrigada. Mais uma vez, o tempo para mim é a moeda de troca mais importante. Então eu agradeço muito vocês tirarem o tempo de vocês. A gente grava num sábado, pessoal, então eu tirei eles ali da rotina da família de, né, fazer as coisinhas deles para estar com vocês aqui hoje. Então, super obrigada. Parabéns, Dai. Parabéns. Adorei seu Obrigada, podcast. Foi ótimo, parabéns. E para você, gostou? Pegou a pipoca? Entendeu? Então se prepara, come aí, aprende bastante. De novo, estuda. Vai lá procurar informação que faça com que você pense diferente. E aí, daqui a pouco a gente tá de volta com mais episódios. Tchau, tchau! Tchau.